Olá, meu nome é Igor, eu sou discente do professor Coimbra, Carlos Coimbra, de uma iniciação científica júnior, e o nosso conteúdo que nós estudamos até o primeiro dessa iniciação é soluções de métricas cosmológicas aplicadas às equações de campo de Einstein. E aqui nós temos enfoque, no começo dos estudos, foi justamente a métrica de Friedmann, Robert Walker e Lemaitre. Que métrica é essa? A métrica tem essa cara aqui, ó. Essa cara aqui. Você percebe que você tem uma parte temporal, espacial, euclidiana, e a parte temporal aqui. Só que o que diferencia ela da métrica de Minkowski? A métrica de Minkowski, ela não tem essa parte, esse A ao quadrado. Ele não tem esse fator escala, esse parâmetro de escala A multiplicando o tempo, a parte temporal. Isso é o que diferencia Minkowski com Lemaitre. Friedmann e Robert Walker, que é o nome da métrica. E, bom, eu poderia exprimir essa métrica de uma maneira matricial dessa maneira aqui. Pelo fato de ser uma métrica, uma matriz diagonal, isso aqui é o ponto A00, é o elemento A00 da matriz, A1, A22, A33. É só uma notação diferente, certo? Então, vamos começar explicando, né, como é que a gente chega nas soluções de Friedmann, que são soluções muito interessantes, que vai mostrar que de fato o universo pode ou não estar se expandindo ou contraindo, certo? Equação de campo de Einstein. A equação de campo de Einstein, da parte espacial, ou seja, a parte geométrica, quando eu estou falando de espaço, eu não estou falando de x, y, z, eu estou falando de Euclides, euclidiano. Eu estou falando de espaço-tempo, da conjectura geométrica do espaço-tempo. E essa conjectura a gente pode representar por G mini, certo? Que tem essa cara aqui. Então as primeiras coisas que a gente precisa extrair dessa equação é o próprio tensor de Ricci. O tensor de Ricci, ele tem essa cara aqui. Então assim, pelo fato de ser uma matriz diagonal, fica bem mais fácil, ou seja, porque o tensor de Ricci 0,1, 0,2, 0,3 é 0. Para ser diferente de 0, μ tem que ser igual a μ. Vou até por aqui, ó. Tem que ser diferente de 0, se e somente se μ é igual a μ. Só uma consequência aqui da matriz original, né? Então, resolvendo essa equação para R00, que seria a parte temporal, a gente encontra esse valor aqui. Só que perceba, voltando aqui, para a gente chegar em R00, a gente tem que passar por esse turbilhão de produtos, de conexões de Christoffels e derivadas parciais, certo? Isso daqui dá uma conta, não vou escrever isso, porque dá uma conta gigantesca, dá folhas e folhas de caderno, mas em resumo, em síntese, por exemplo, só por curiosidade aqui, a gente chega que o Christoffel gama e 0 dá o próprio parâmetro de Hubble, certo? Eu poderia substituir, I pode ser qualquer coordenada espacial, 1, 2, 3, x, y, z. Ó, vocês poderiam ter escrito assim, 1, 0, 0, aí que fica meio de G lambda 1 menos 1, 0, lambda mais. Aí você vai resolvendo e você vai encontrar justamente esse valor aqui, ó, a partir do momento que você resolve essa equação, né? Que são os Christoffels mais importantes, né? E quando você substitui aqui por 0 e aqui por II, lembrando novamente, II seria a parte geométrica euclidiana, x, y, z, do espaço-tempo, da geometria espacial como um todo,
o I é apenas x, y, z, o visível, que nós estamos vendo aqui. O x, o y e o z. Né? Aí aplicando em R00 a gente encontra menos 3 constante de Hubble, né? Da mesma forma que o próprio parâmetro de escala aqui, tempo é função do tempo, também é função do tempo, né? E na parte espacial a gente encontra essa soma aqui, correto? Beleza. E com isso a gente volta aqui na equação de Einstein e a gente percebe que a gente não tem que somente encontrar o tensor de Ricci, a gente tem que encontrar também o escalar de Ricci. O escalar de Ricci, ele é obtido a partir do produto entre o tensor de Ricci com a métrica aplicada na equação de campo, correto? E fazendo essa operação de multiplicação aqui, você encontra esse valor aqui, certo? Curiosidade, certo? Se A ponto por A, como eu expliquei aqui, é a própria constante de Hubble, né? A 2 pontos por A é igual a Q0. O que é Q0? Q0 é um parâmetro muito importante na cosmologia, que é um parâmetro de desaceleração. Se o Q0 for positivo, o universo está se expandindo de maneira desacelerada. Ele vai desacelerar e o ponto vai contrair no colapso gravitacional. Se o Q0 é negativo, ele está se expandindo de maneira acelerada. Então, dependendo da forma como ele está se expandindo, também pode ocorrer um colapso gravitacional, porque ele pode estar se expandindo de uma maneira a formar uma esfera para se fechar num ponto, mas aí depende de outros parâmetros, que não é o enfoque do nosso artigo, do nosso estudo, do nosso objeto de estudo, não é o enfoque aqui, né? Beleza, agora que nós temos o escalar de Ricci, nós temos o tensor de Ricci tanto para o tempo, tanto para o espaço euclidiano, é só aplicar aqui em G00, certo? Aplicando em G00, você vai substituir os valores aqui. Você substitui esse R00 aqui e você substitui esse valor aqui e multiplica por G00. Quem que é G00? G00 é justamente menos A ao quadrado em função de T. E aplicando isso daqui você encontra esse valor aqui, ó, que é o próprio 3. Você encontra esse valor aqui, certo?